Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Comida de Favela. Eu estou aqui em Paraisópolis, nos estúdios da Mais Favela TV, recebendo vocês aqui na cozinha da nossa casa para mais uma receita nutritiva, gostosa, saudável e assim, ó, muito prática de fazer. E o que é melhor, cabe no seu bolso e os ingredientes vêm na sua cesta básica. Vamos comigo para a cozinha? Hoje a nossa receita é de pizza croque. A gente vai fazer uma comidinha gostosa para um lanchinho da tarde, para um jantar com amigos, que você vai fazer um baita sucesso. Os ingredientes que a gente vai usar hoje, eles estão praticamente todos eles na sua cesta básica. A gente vai usar 1 quilo de farinha de trigo sem fermento, a gente vai usar o sal, a gente vai usar um shotzinho de cachaça, a gente vai usar azeite ou óleo, e aí a gente vai brincar com orégano, a gente vai brincar com especiarias, e depois a gente vai lá para a xepa da feira. A gente vai pegar aquele tomatinho que está maduro, sabe aquele que geralmente vai para o lixo, que você pode reaproveitar? É verdade, porque às vezes a gente pega um tomatinho, ele está batidinho do lado, está meio feinho, ninguém compra. Então é essa hora de você ir lá e fazer o seu estoque. Pega lá o seu tomatinho da xepa da feira, aquele batidinho, chega em casa, higieniza com carinho, tira aquele pedacinho que está ruim, né, e processa, vai com ele para a panela, brinca, curte, come, porque, gente, o mundo não é só dos bonitos, né? Os feios também têm lugar, né? Então vamos lá, vamos aproveitar isso. Aliás, uma dica aí para vocês, pessoal, ó, presta bem atenção. Tudo que você vai comprar na feira, ele tem um custo pela aparência que ele tem. Sabe, é como se a gente estivesse discriminando algumas coisas que tem na feira e que a gente podia usar. Então presta bem atenção, sabe aquela banana que já está assim bem mais madurinha? Leva para fazer doce. Casca de maracujá, todo mundo joga fora. Vai lá, às vezes o feirante vende só a polpa e joga fora a casca. Vai lá e pede para ele, dá a casca para mim que eu vou usar em casa. Por quê? Porque o maracujá é lotado de pectina e a gente pode fazer geleia. Então, vamos começar a pensar, antes de jogar fora os nossos ingredientes, casca não é lixo, talo não é lixo, folha não é lixo, semente não é lixo. Tudo isso a gente consome e o que ficar de resíduo vira adubo, mas isso a gente vai falar num outro programa com mais profundidade. Então hoje, vamos lá para a nossa receita? Então, ó, gente, com os ingredientes que eu falei para vocês, importantíssimo. A gente tem na cozinha duas coisas que a gente tem que fazer antes de começar a cozinhar. A primeira delas é fazer o mise en place. Olha que palavra bonita, mise en place. O que é isso? É a gente separar todos os ingredientes da nossa receita, colocá-los na ordem que a gente vai usar, como a gente costuma fazer, para que na hora não tenha aquele negócio de, pô, tô com a mão suja de massa e esqueci de pegar o azeite, né? Então você prepara o mise en place, coloca aqui na sua mesa bonitinho, na ordem que você vai fazer, segredo de sucesso que vai ser muito mais rápido o seu processo para fazer a receita. O outro, que é bem importante também, é o plano de ataque. O plano de ataque nada mais é que você pensar um pouquinho no que é que você vai ter mais trabalho para fazer. Aqui no nosso caso, o que vai dar mais trabalho para fazer é deixar crescer a massa, porque a gente tem o tempo de misturar, de sovar e de deixar o fermento acontecer na sua cozinha. E não dá, sabe, gente, aquela coisa de falar, não, eu vou tirar antes. Não rola, senão você vai perder a textura da sua massa. Então, o meu plano de ataque hoje, eu começo pela farinha que está no bowl. Eu tenho aqui 1 quilo de farinha sem fermento e aí eu vou começar a misturar os meus ingredientes. Então a gente tem uma coisa que precisa saber. O que eu vou fazer aqui? É uma massa rica ou é uma massa pobre? A massa pobre é aquela que não vai gordura, que não vai ovos, né? Que não vai manteiga. Então aqui eu tenho uma massa pobre e nela eu vou usar o método direto de fermentação. O que é isso? Eu vou usar o fermento, aquele biológico pré-pão seco, aquele que vem no sachêzinho.
E eu não vou fazer a esponja, que eu vou explicar numa próxima receita que a gente for fazer, eu vou explicar o que é a esponja. Então hoje eu vou falar do método direto. É aquele que a gente coloca o fermento diretamente na massa e a gente vai misturando devagarinho. É bom colocar salpicando bem pela farinha e lembrando que o sal tem que ser colocado por último, porque o sal, ele mata o fermento, ele faz com que não cresça. É o contrário do açúcar, o fermento adora se alimentar do açúcar, mas o sal mata o fermento. Então, sempre prestando atenção que antes de colocar o sal, mistura os sequinhos aqui, que vai bem. Então, eu vou começar assim, ó. Eu vou misturar o meu sachê de fermento granulado. Ó, é o pozinho, gente. Essa massa, eu não quero que ela fique uma massa fofinha. Eu quero que ela cresça rápido e eu quero que ela fique uma massa sequinha. Então, eu vou usar 2 sachês de fermento para 1 quilo de farinha. Se eu fosse fazer pão, eu ia usar um só. Mas nessa massa, ele vai 2 sachêzinhos de farinha. Então, ó, eu espalhei aqui, eu vou virar um pouquinho assim, ó. Eu espalhei aqui na farinha para a gente ter todos os grãos espalhadinhos para não ficar num lugar só. Vou colocar o azeite, são 100 ml de azeite. Eu vou colocar o meu shot de cachaça. E eu vou usar também 500 ml de água. Aí, vou dizer para vocês, 500 ml, cuidado. É o seguinte, cada farinha tem uma granulometria, ela é diferente. Então, umas vão absorver mais a água, outras menos. O armazenamento também importa. Quando eles ficam muito tempo achatados, armazenados um em cima do outro no supermercado, eles têm um aquecimento e isso umedece a farinha. Portanto, quando você for mexer a sua farinha, pensa o seguinte, a água a gente vai colocando aos poucos, porque você vai sentir na mão. Então, gente, é o seguinte, não pensem na receita. A receita é muito fácil, é muito legal eu chegar aqui e dar uma receita para vocês. Aprendam a técnica comigo. Quando você aprende a técnica, você inventa, você reinventa, você faz a tua receita, porque você já sabe como mexer e qual é a textura que ela vai ficar. Então, bora brincar de massinha? Aliás, recomendo, façam com as crianças, elas vão adorar pôr a mão na massa, tá? Então, vamos começar aqui a nossa brincadeira? Todos os ingredientes já estão aqui, menos o sal. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a colocar água. Nota, atenção, água em temperatura ambiente ou morna. Se você colocar água quente no seu fermento, ele vai ter a função do sal. Ele vai morrer e a gente não vai ter a massa crescida, ok? Então, vamos lá devagarinho. Vou colocando aqui a água. E vou começar a brincadeira. Gente, eu podia começar com uma colher de pau e tal, mas eu gosto mesmo é de lamecar a mão. Vamos embora? Eu vou começar a mexer a minha massa para ela ficar bem incorporadinha. Uma outra coisa que ajuda a dar essa liga na massa é a temperatura da sua mão. Ela vai ajudar com que a massa fique mais molinha com menos água. Então a gente precisa ir sempre com cuidado, pensando em tudo isso. Outra coisa, nessa receita eu já tive 2 outros líquidos que eu coloquei primeiro. Eu coloquei o azeite e eu coloquei a cachaça. Então já tem líquido a mais que vai me dar menos água, vou precisar de menos água. Ou algumas farinhas vão pedir mais de 500 ml de água. E aí você vai brincar com ela. Gente, essa receitinha, ela é muito legal porque vocês estão achando que é uma pizza normal, né? Eu chamo essa massa de pizza croque. Qual é a grande brincadeira dessa massa? Ela é assada na frigideira. A gente não vai gastar aquele
tempão de gás no forno pensando em assar as massas, pré-assar, para depois colocar recheio. E é o seguinte, eu as faço individuais e com um negócio bem legal. Você pode congelar essa massa. Você coloca os disquinhos num saquinho de congelamento e coloca no seu freezer. E aí você vai falar, Mônica, mas só pizza dá para fazer com ela? Gente, quando eu não tenho pãozinho em casa, eu adoro, eu vou lá no congelador, pego uma massinha dessas e coloco na frigideira. Deixo dar uma aquecidinha, coloco o requeijão ou manteiga e eu tenho um cafezinho da manhã delicioso com uma massinha quentinha. Então ela é um coringa e super vale a pena. Tenho certeza que vocês vão gostar. Às vezes a massa precisa de um pouco mais de água, mas se a gente colocar diretamente assim, eu vou correr o risco de colocar água demais, ter que colocar mais farinha e aí eu vou perder a textura e a fermentação da minha receita. Então, sem medo de ser feliz, molha a mão e coloca só um pouquinho assim, ó, e vai lá, mexendo e testando, até você começar a sentir que ela está virando uma massa que parece massinha de modelar. É nessa hora que entra a mão da criançada. Elas vão adorar brincar com isso e fazer a sua própria pizza, porque é muito fácil, só precisa tomar um cuidado na hora de ir ao fogo, porque aí não é mais brincadeira de criança, né? Aí a gente tem que ter responsabilidade, lembrando de colocar sempre o cabo da panela para dentro do fogão, porque é uma responsabilidade ter criança na cozinha. Então toda a segurança é pouca. Mas uma coisinha que eu vou dizer para vocês, recadinho básico, leva seu filho para a cozinha, porque ele vai começar a brincar com ingredientes que ele talvez diga que não goste. Cenoura, por exemplo. Toda criança tem uma rejeição à cenoura. Pela textura, gente. Cozida não é legal. Crua é esquisita, é meio durinha. Mas a gente pode apresentar de formas diferentes. Bate a cenoura no suquinho de laranja. Cozinha a cenoura no feijão. Você quer tirar a acidez do seu molho de tomate? Não usa açúcar não, que açúcar só faz mal. Usa cenoura. E assim você vai trabalhando com a criançada, ensinando novos sabores. Se você mostrar para elas formas diferentes de preparo de um mesmo ingrediente, elas vão ter sabores ingredientes, texturas ingredientes e vão começar a acostumar com aquilo. Então, brinca, inventa aí na sua cozinha. Eu vou entrar numa parte super importante, que é a sova dessa massa. O que é a sova? É quando a gente vai ativar este fermento junto com a farinha para acontecer o milagre da multiplicação. Eu digo que a farinha é um produto milagroso. Com ela, você faz pão, você faz cola, você faz massinha. Então, gente, essa parte aqui, ó, a técnica de sova tem várias. Eu gosto, acho mais prática, essa que você segura com uma mão e empurra com a outra, sempre de fora para dentro, buscando não rasgar a massa, mas incorporar todos os ingredientes. Ó, senti que a minha massa está um pouquinho seca ainda. O que eu vou fazer? Vou molhar a mão, vou umedecer e vou continuar sovando. Aí você vai perceber que ela vai ficar numa textura maravilhosa. Então, explicada a sova, como nós estamos num programa de televisão, a gente vai fazer a mágica aqui agora. Essa aqui é a massa que a gente acabou de fazer. O que a gente vai fazer com ela depois de sovada por 15 minutos, pelo menos? Com carinho, tá, gente? Não fica pensando em alguém que você tá brava e assim, sovando a massa. Não! Com amor e carinho, canta uma musiquinha, sabe? Dá um sorriso. Aí que a gente vai fazer? O mesmo bowl que você preparou a massa, você vai pegar o azeite, vai colocar aqui no fundo do bowl, vai
esfregar e vai colocar a massa. O mesmo processo você vai fazer em cima. Você vai colocar azeite em cima, dá uma lambuzadinha nessa, papel filme e, se quiser, uma toalha de mesa, um guardanapinho, e aí você cobre a massa e deixa ela descansando até dobrar de volume. Isso geralmente, se o tempo tiver como hoje, leva uns 40 minutinhos. Aí sim, a gente vai entrar para essa outra etapa que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Essa aqui é a massa já crescida. Vou tirar para mostrar a textura e como ela fica linda. Olha, gente. Ó, é essa a textura da massa, tá? É essa aqui, ó. Qual é a fase que a gente vai entrar agora? Agora a gente vai entrar na fase de porcionamento. O que é isso? Geralmente eu tenho uma balancinha, porque eu gosto de fazer tudo certinho, medidinho. Eu tenho uma balancinha e eu faço uma massa que ela tem 50 gramas. Mônica, mas eu não tenho uma balancinha. Então usa uma xicrinha de café para você fracionar a sua massa. Isso aqui é mais ou menos 50 gramas. Eu vou fazer algumas aqui, porque é óbvio que eu vou chegar no final para fazer a maldade que eu faço toda vez com vocês. O que eu vou fazer agora? Massinha na mão, eu vou bolear a massa. Esse é um processo importante, porque quando a gente vai começar a dar forma para a nossa massa. Boleei, como a gente boleia? Covinha da mão e a gente vai fazendo movimentos circulares. Nota, eu não estou apertando a massa, que não é essa a questão, e eu não estou encostando a minha mão no balcão, eu só estou passando sobre a massa. Mônica, ela ficou assim, ó, com essa dobrinha. A gente vai apertar a massa assim, ó, com o cantinho da mão e vamos bolear. Feito isso, a gente vai cobrir essa massa, vai passar um azeitinho, cobre a massa enquanto você estiver fazendo, para ela não ressecar. E agora a gente vai para o processo final. Vou deixar ela crescendo aqui. Vou pôr um papelzinho em cima para ela não ressecar. E eu vou para a segunda parte, que agora é rapidinho. Eu vou processar o tomate. Mas, Mônica, como é o tomate? O tomate é cru. Eu gosto de tirar a semente do tomate, porque senão verte muita água e vai acontecer que quando você for colocar na sua pizza, a pizza vai ficar molhada. E eu deixo um tomate só com semente para não ter que colocar água na hora de processar. Então, para ajudar o meu processador, eu corto em pedacinhos pequenininhos para a gente processar e fazer o nosso molho natural de tomate. Mônica, posso colocar molho de pacotinho? Pode sim. A gente pode colocar o molho de pacote e fazer o temperinho que você quiser. Vou fazer barulho, tá, pessoal? Eu processei esse tomate de forma a que ele ficasse pedaçudo. Ó, eu quero ele nessa textura, uma textura um pouquinho mais que vinagrete. Eu vou despejá-lo aqui, que assim vocês vão ver a textura que ele fica na hora de fazer. Ó. A brincadeira agora é usar mais um pouquinho de azeite. Sempre pensa que você só quer saborizar, você não quer dar textura, você não quer deixá-lo líquido. Então eu vou saborizar com azeite. Eu vou colocar sal. E vou colocar orégano. Essa parte feita, eu vou tirar meu processador do meu balcão e agora eu vou aquecer o bumbum da minha panela. Lembre sempre que você for fazer alguma coisa no fogão, principalmente se você for usar proteína, carne, o bumbum da sua panela tem que estar sempre muito quente. Porque se ele estiver frio, você não vai nem grelhar
e nem fritar. Você vai cozer a água, a carne vai soltar água e você vai perder a textura. Isso é para todos os alimentos. Então, enquanto está aqui a minha panela esquentando, a gente vai esticar a nossa massinha. Por que que era importante fazer a bolinha? Ó, agora eu vou abrir com essa parte da mão, eu vou abrir e com cuidado eu vou começar a esticar. Mônica, tem que ficar redondinha? Não, não tem que ficar redondinha. A pizza croque é uma brincadeira com amigos. A pizza croque é diversão. A pizza croque é para você fazer com as crianças. E quando você usa muito perfeccionismo, você inibe as pessoas de irem para a cozinha contigo. Então faça da tua cozinha uma baita brincadeira, que na verdade para mim a cozinha é o meu playground favorito. É aqui que eu gosto de ficar com os meus amigos, é aqui que eu passo mais tempo nos almoços de família. E na verdade, o pessoal quando vai em casa acaba por nem usar a sala. O pessoal vai comigo para a cozinha e todo mundo quer botar a mão na massa e fazer um pouquinho. E isso é super importante. Gente, essa massa, o ideal é que ela fique bem fininha. Quanto mais você esticar, mais gostosa ela vai ficar. Então, é isso aqui, ó, pessoal. Ela fica assim, ó. Não é transparente, mas é bem fininha. Vamos finalizar o nosso prato? Eu venho com ela agora para cá. O bumbum da minha panela tá ficando quente. Eu vou dar mais uma esticadinha onde eu acho que ela ficou grosseira. E vou colocar para fritar a nossa massa. Com uma espátula, ó, não assustem, porque a gente não coloquei óleo, tá, pessoal? Porque tem óleo na massa e a minha frigideira é antiaderente. E para a gente fritar, você vai ver que num determinado momento, quando a panela estiver bem quente, ela vai começar a formar bolhas. Aí você vira para o outro lado e pré-assa do outro lado. Ela não é para ficar muito assada, tá, gente? Ela é para ficar pré-assada porque você vai congelar e vai voltar com ela para a frigideira. Então lembra sempre que você não quer uma pizza seca, você quer uma pizza crocante. E a gente vai fazer isso aqui agora. Vamos esticar mais uma massinha. Enquanto aquela ali tá dourando, a gente estica a outra e assim vai, viu, gente? Ela rende 25 porções. Então, por isso que eu falei para vocês, é coringuinha, é versátil. Você pode usar de várias formas, até para comer com patezinho. Vale super a pena. Ó, galera, esse programa, para mim, é uma delícia. Eu tô com vocês aqui em Paraisópolis há 12 anos. Eu não moro aqui, mas eu sou daqui. A minha alma acho que pediu e escolheu isso. Então eu estou aqui com vocês há 12 anos. Me formei em gastronomia por causa de vocês. Como eu falei no programa anterior, e estar aqui com vocês hoje é para devolver um pouquinho daquilo que vocês me deram esses anos todos. Então, eu acho que para mim não tem nada mais importante do que ensinar para vocês um pouquinho do que eu aprendi. E isso me dá um prazer danado. Mas, ó, de novo eu vou falar, eu tô aqui esperando vocês, a receitinha que vocês vão mandar para mim. Eu falei de comfort food, que é o que eu adoro, receita de família, aquela que leva lá para a infância. Manda para mim a tua, manda a receita da mamãe para mim, vai ser super importante. Ó, o bumbum da minha panela não estava quente o suficiente. Eu podia ter esperado um bocadinho mais, mas aqui é programa de televisão e a gente tem que correr, né? Então eu vou deixar assar mais um pouquinho para a gente começar a montagem. Como é a montagem? Pizza normal. Eu vou misturar aqui o meu molho de tomate. Ele fica bonito, ó, gente. É um molho de tomate natural, bem fresquinho, que é o que eu gosto. Se você fala, não gosta de molho de caixinha, ele é legal para você fazer determinadas coisas, mas para um prato assim, eu gosto mesmo do molho natural. Então a gente vai brincar com esse molho agora de colocar no fundo da pizza. Tem gente que gosta, pessoal, ó, ela tá começou a fazer bolhas, ó. Tá? Era assim que ela tem que ficar. Ela vai fazendo bolhas
e vai assando. Agora que a minha panela está na consistência que eu queria. Ou melhor, na temperatura que eu queria, consistência a massa, que tá legal. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar essa aqui para a gente ter o prato finalizado. E depois, lá nos nossos canais, vocês vão entrar e vocês vão ver tudo prontinho. Bora fazer a nossa pizza? Enquanto eu estou montando a pizza, eu queria muito, muito agradecer vocês pela companhia. Dizer que é muito importante para mim essa cumplicidade que a gente tem de conversar. Eu quero que vocês se sintam na cozinha da minha casa, porque é assim que é o nosso programa. Aqui na Cozinha de Favela, a gente faz para você, por você, pensando em você, para que todo mundo coma bem, porque comer também é um ato político, né? A gente tem que pensar nisso. Comer é um ato político. Então a gente tem que reivindicar que a gente tenha comida na mesa e que essa comida na mesa seja um direito de todos. Ó, a nossa pizza vai ficando assim. Eu vou fechar um pouquinho a nossa panela para que o queijo derreta bem gostosinho. Gente, finalizando o nosso prato, ele fica assim, ó. E essa coisa queimadinha aqui é de propósito, porque essa é a assinatura da chefe. É um crocante de queijo. Dos deuses. Faz aí na tua casa, depois conta para mim o que é que você achou da receita. Um beijo no coração de vocês e a gente tá junto no próximo episódio. Bye, até mais!